estudando no CC, nas noções de lógica, vamos aqui a uma ideia dos conectivos. Dadas várias proposições simples, P, Q, R, etc., podemos combiná-las pelos conectivos lógicos, são esses 5 aqui, e construir as proposições compostas. Por exemplo, a proposição composta P na dependência das simples P e Q. As compostas representamos por letras maiúsculas e as proposições simples que formam as compostas simbolizamos por letras minúsculas. Inclusive aqui, senhores, temos as expressões da dependência dessas proposições compostas. Senhores, a negação é o primeiro conectivo. Conectivo negação podemos representá-lo por essas duas maneiras que tem por leitura o não. Temos aqui a afirmação P e o não P. A conjunção, tipo um chapéuzinho nosso circunflexo, e tem por correspondência o I, e lemos P e Q. A disjunção, nosso V minúsculo, símbolo da disjunção, ou correspondente ao O, lemos P ou Q. Condicional, nossa setazinha em sentido para a direita, horizontal à direita, corresponde o se, P, então Q. A bicondicional, senhores, a horizontal de duplo sentido, lemos P, se, somente se, Q. Então, senhores, aqui nós temos uma ideia dos 5 conectivos que usamos com maior frequência nessas nossas noções lógicas. Senhores, vamos aqui ao princípio básico das proposições. A lógica clássica é governada por 3 princípios ou axiomas, entre outros, e assim são formulados. O primeiro deles é o princípio da identidade. Todo objeto é idêntico a si mesmo. O segundo axioma, princípio da não contradição. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ou ela é verdadeira ou é falsa. E o nosso terceiro axioma, senhores, é o princípio do terceiro excluído. Ou seja, toda proposição ou é verdadeira ou é falsa, não podendo ter um terceiro valor lógico. Então, senhores, aí, os 3 princípios básicos da nossa lógica clássica. Senhores, vamos aqui à tabela verdade que vamos usar em geral por sigla o nosso TV. Para determinar o valor verdade ou falsidade das proposições compostas ou moleculares, conhecidos os valores das proposições simples ou atômicas que as compõem, nós usaremos a tabela verdade. Ou seja, senhores, para chegarmos a citar se uma proposição composta é verdadeira ou falsa, a maneira mais prática que nós vamos usar é por intermédio da tabela de tabelas verdade. Senhores, o primeiro caso é a tabela verdade da negação. Nós temos, primeiro detalhe, o seguinte: para você criar uma tabela verdade, usamos a potência 2 elevada ao n, onde esse n, senhores, é o número de proposições simples. Ou seja, se o n é igual a 1, ficamos a depender de 2 elevado a 1, 2 linhas. Ou seja, se a proposição só possui uma delas, ela vai possuir 2 linhas na nossa tabela. Se a proposição composta possui 2 proposições simples, é 2 ao quadrado o número de linhas, que dá 4. Se ela possui 3 proposições simples, passamos a trabalhar com 8 linhas para essa proposição composta. Então, senhores, o nosso caso é o caso da negação. Nós temos a proposição P, que em dependência de valores lógicos nós só podemos ter 2, ou seja, o verdadeiro ou o falso. E a negação dela, que representamos por intermédio de um desses 3 símbolos, se P tem um valor lógico V, a sua negação tem um valor lógico F. Da mesma maneira, senhores, se o P tem uma afirmação verdadeira, falsa, a sua negação, ou seja, o não P, tem o seu valor lógico V. Então, senhores, aqui uma pequena ideia sobre a tabela verdade da negação. Mas vamos, senhores, dar continuidade com a tabela verdade da conjunção, então, do nosso I. Olha, no caso, nós vamos
por definição, chamar a conjunção de duas proposições P e Q, a proposição correspondente a P e chapéu que, o circunflexo, cujo valor lógico é verdade somente se as proposições são verdadeiras. Mas, senhores, para termos aqui uma estrutura de uma proposição composta com duas simples, podemos fazer da seguinte forma: usamos a princípio os valores lógicos para P, ou seja, usamos em geral 2 verdades e em seguida 2 falsos para a primeira proposição, e para a segunda nós usamos uma oscilação, verdadeiro, falso. Bem, senhores, nessa última coluna aqui à esquerda, nós vamos ter então a condição do valor lógico da conjunção, ou seja, de P e Q. E aí é dito que, senhores, por definição, ela somente é verdade se as proposições forem verdades, ou seja, a P e Q só é verdade no primeira linha, ou seja, quando V, a primeira é V e a segunda também é V. E nas demais, senhores, todas falsas. É uma que usamos muito, senhores, essa tem que ser, essa tabela é bom você guardá-la, porque usamos bastante, assim como as demais. Vamos aqui à segunda, a da disjunção. Conectivo agora é o O, senhores. A nossa estrutura de tabela é a mesma, primeira 2V e 2F, e a segunda proposição simples oscilando, VF, PF. O símbolo da disjunção é o Vzinho. Você lê P ou Q. Cujo valor lógico é verdade quando? Quando ao menos uma das proposições é verdadeira. Então, senhores, na disjunção, ou P ou Q, sempre que você tem um V em uma das proposições simples, ela é verdade. Então, nossos três primeiros casos, 3 primeiras linhas, e somente ela é falsa, senhores, quando as duas proposições são falsas. Então, senhores, aí é a tabela verdade da disjunção. Senhores, vamos aqui à disjunção exclusiva. A disjunção exclusiva, que representamos por símbolo V com a barrinha, né? Você lê ou P ou Q, cujo valor lógico é verdade quando P é verdade ou Q é verdade, mas não quando P e Q são verdadeiros ou P e Q são falsos. Então, senhores, somente é verdade na disjunção exclusiva quando oscila, digamos, as duas proposições simples, ou V e F, ou V ou FV. Nesse caso são verdades. E nos outros dois, em que é VV ou FF, no caso, a proposição disjunção exclusiva é falsa. Então, senhores, aí a tabela sobre a disjunção exclusiva. Bom, gente, vamos agora à tabela da condicional. Tabela da condicional, que é uma das consideradas mais importantes. Aqui é a nossa estrutura inicial, e aqui você lê se P, então Q. Senhores, quando é que se P, então Q terá valor falso? Quando o P, que é um antecedente, a primeira da composta, proposição composta, for verdadeiro, e o Q, que é o consequente, segunda proposição simples, né, é falso. Ou seja, senhores, só temos um caso que a condicional é falsa. Na nossa segunda linha, ou seja, o antecedente P é verdade e o Q é falso. E nos demais, senhores, das demais linhas, é sempre verdade. O VV, o FV e o FF. Senhores, é largamente cobrada essa tabela nos nossos concursos. E ainda, senhores, vamos aqui para a tabela verdade da bicondicional. A bicondicional tem por símbolo, né, uma seta de horizontal duplo sentido. Aqui é a nossa estrutura inicial e o que vai acontecer com ela. Lemos P se somente se Q será de valor lógico verdade quando P e Q são ambos verdadeiros ou falsos. Então, senhores, a bicondicional é verdade quando a sinalização lógica é igual nas duas simples, ou seja, no caso do VV e no caso do FF. E nos dois outros casos, ela é falsa. Então, senhores, aqui é a nossa tabela relacionada à bicondicional.
deixamos para os senhores fecharem um só local, ó. No caso, as 5 proposições compostas. É muito bom você gravar e segurar isso aqui. Já damos aqui o princípio, e essas demais os senhores fechem umas 2 ou 3 vezes para você guardar, memorizar bem esse sistema de tabela, que fica bem econômico nos outros cálculos. Bem, senhores, no mais, valeu. Um abraço e até a próxima.